Bem, nós recebemos aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o presidente da OAB seccional de Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. E nós vamos conversar sobre essas situações todas que estão acontecendo no estado. Eu começaria indagando sobre essa entrevista da juíza Selma ontem ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que ela está com recurso do Ministério Público sobre a prisão do Alan Maluf, pedindo a volta à prisão do empresário Alan Maluf, mas que ela não tem pressa nenhuma de julgar isso, de julgar uma situação que ocorreu com outra magistrada, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com isso, e que, na opinião dela, ele está melhor solto do que se voltasse à prisão. Acho que o juiz pode ter esse tipo de opinião, mas podia dar nos autos o que a OAB pensa sobre esse tipo de situação. Bom dia, doutor Leonardo, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, Laís, todos os ouvintes da Rádio Capital. Um prazer retornar aqui ao programa, um programa que leva informação ao público mato-grossense e brasileiro. Hoje várias pessoas me informaram que estão acompanhando o programa pela internet, então extrapola as fronteiras do nosso estado, inclusive do nosso país, levando informações sempre de qualidade a toda uma gama de ouvintes qualificados. Então a ordem está sempre de portas abertas para vir aqui, prestar contas, falar com a sociedade mato-grossense, dar as suas devidas explicações. Antero, para nós da OAB é complicado fazer uma análise específica do caso em tela, porque isso, obviamente, o processo já tem sua tríade formada, ou seja, o magistrado, o Ministério Público acusando e os advogados de defesa fazendo o seu papel dos acusados ou denunciados nessa operação. De modo que todo comentário que posso fazer ou que posso tecer acerca dos autos, eu estaria sendo leviano porque não conheço o processo. O que posso fazer uma análise é das manifestações da magistrada pela imprensa. E aí cabe uma recapitulação. O empresário foi solto no plantão do judiciário por uma decisão de uma juíza que retratou uma decisão da Selma. Então a magistrada já havia decretado a prisão do empresário no recesso judiciário, salvo engano, depois do dia 20, 22, 23, ele entrou com um HC no plantão, ou um remédio recursal praticado pela defesa, e foi solto no plantão. Então, o recurso do Ministério Público é para revolver a decisão da própria magistrada que decretou a prisão. Agora, de forma muito a causar espanto, ela vem a público e diz que é melhor mantê-lo solto do que preso. Ora, então por que prendeu anteriormente? Se não havia motivos para prender, se não há motivos para prendê-lo hoje, certamente não haveria motivo para prendê-lo em dezembro. São essas contradições que eventualmente deixam a juíza em situação bastante delicada, não é isso? Então aí é aquilo que nós temos ouvido, e não numa crítica pontual a Mato Grosso, mas de uma forma geral no Brasil, e quero deixar muito claro que a ordem apoia todas as operações que foram deflagradas no Brasil, em especial Mato Grosso, mas óbvio, falando no cenário nacional, no Conselho Federal, que é bandeira histórica da ordem, o combate à corrupção. Então isso nós temos que deixar muito claro para a sociedade. Nós não estamos em hipótese alguma tentando impedir, e como disse, não advogo nesses processos, portanto falo com muita tranquilidade, não atuo na área criminal. Nós apenas queremos que o combate à corrupção se dê dentro das normas das normas da Constituição e da lei do país, dentro do Estado de Direito, que é o devido processo legal. Mas antes de avançar nesses assuntos, eu quero só compreender tecnicamente aqui uma situação. A juíza determinou a prisão no mês de dezembro do empresário. E depois 19 de dezembro determinou a prisão do empresário. O recesso do Poder Judiciário começou no dia 20. Mas em função de outros atores no processo, ela acaba encaminhando ao Tribunal de Justiça, e a desembargadora Maria Helena, na minha opinião, acertadamente mandou devolver para a primeira instância a questão do Alan Maluf. Era necessário que ela encaminhasse também o Alan Maluf para o Tribunal de Justiça? Ela não sabia que a Alan Maluf era dela, que não precisava ir para o tribunal? Não foi ela quem encaminhou.
Ela decretou a prisão, como decreta em todas as outras operações. Decretada a prisão, na sequência teve o recesso do Poder Judiciário. A defesa do empresário foi quem buscou, via habeas corpus, uma decisão para revogar esse decreto prisional. E, obviamente, você tem que revogar com uma autoridade superior a que concedeu a ordem. Então, me perdoem até se não tenho colocado os termos técnicos corretos e nem uma sequência, muitas vezes, a mais acertada, porque, como disse, não sou advogado do processo. Ao receber esse pedido para revogar o decreto prisional, a desembargadora Maria Helena Povas, salvo engano, devolveu para a Justiça de primeiro grau, porque não haveria uma decisão apreciando o pedido de revogação da prisão ou da liberdade dele. Portanto, pendia de ato coator. Foi quando, então, esse pedido foi analisado pela juíza plantonista, que quem concedeu a liberdade ao empresário. E aí, dessa decisão que concedeu a liberdade, é que pende de apreciação um recurso protocolado, ingressado pelo Ministério Público. E aí causa toda essa celeuma, porque, ora, eu decreto a prisão no dia 19. Dias depois, essa prisão é revogada ou o empresário é colocado em liberdade, relaxada ou colocado não importa, é colocado em liberdade. Agora, novamente, com um novo pedido de prisão, nós vemos uma manifestação pública dizendo que é melhor preso do que solto. Olha, mas é melhor preso do que solto pra quê? Essa indagação... Não, e aí que eu quero entrar. Essa indagação é extremamente complicada. Hoje não há motivos para prisão, em dezembro havia... Mas se havia, porque aí vem aquela situação quando eu entrei no assunto do combate à corrupção da ordem. Está claramente cada vez mais público no Brasil que estão se utilizando as prisões cautelares para se esforçar uma delação premiada. Isso está muito claro, isso está muito nítido, está transparente, está cristalino. Ora, e não é esse, com todo respeito aos que pensam diferente, o objetivo do Instituto da Delação Premiada, que é um instituto riquíssimo, importantíssimo e que não tenho dúvida nenhuma, sem ele nós não teríamos o desvendar dos caminhos da corrupção instalado no Brasil, e Mato Grosso não seria diferente. Muito menos o Instituto da Prisão Preventiva, né, presidente? Porque tem pessoas que estão presas preventivamente há quase 2 anos e que não tem um processo sentenciado e continuam encarceradas, né? Como que a OAB vê essa garantia fundamental do cidadão à liberdade sendo privado porque o processo não está tendo seu... não vou dizer nem celeridade, porque está tendo até uma certa celeridade sim nesses processos envolvendo a Sodoma. Mas não um processo concluído, pelo menos. Mas não tem um processo sentenciado que justifique alguém ficar tanto tempo detido, né? Se você fazer um comparativo com os processos da Ararat, que tramitaram na Justiça Federal, muitos deles já têm sentença. Muitos deles os que estão presos estão cumprindo pena já. Não é provisório. Os que estão presos. Justamente, não é prisão provisória. Pena. E alguns já com recurso, inclusive, ao TRF, já aguardando a pauta do TRF para julgamento em 2º grau. Então, isso nos preocupa, porque estamos aí debatendo um ativismo judicial muito forte. Nós estamos convivendo aí com uma atuação do Ministério Público, repito, e reforço, entidade indispensável à administração da Justiça, pela qual a ordem tem um extremo respeito, mas assim, não há poder absoluto no Estado democrático. Nós precisamos ter controle. E um dos controles é a segurança jurídica. Ora, a prisão no Brasil, ela é exceção. E não pode ser a regra. Claro, obviamente que eu estou dizendo, tirando as prisões cautelares, que são temporária e preventiva. Se o próprio nome já diz prisão temporária ou prisão preventiva, eles são por conta de determinados requisitos importantes. Atrapalhar a ordem pública, a instrução criminal, coação de testemunha e etc. Não presente esses requisitos, não há motivos para se prender preventivamente ninguém. O senhor falou aí do ativismo judicial, que parece que há uma certa sintonia com o discurso do Ministério Público. O procurador Paulo Prado chegou a utilizar aqui, numa entrevista que nos concedeu semana passada, a ideia de que, não, olha, a Sodoma pode ser, mas é por causa de um detalhezinho de procedimento. Quando a gente trata a lei como um detalhezinho, você acaba tendo uma situação de insegurança jurídica mesmo, ou existe a lei ou não existe a lei, né? Mas essa é a questão da opinião pública. Pois é, a opinião pública também aceita a tese. Por que é que vai anular a Sodoma? Se é verdade que o cara roubou, né? É verdade que o cara roubou, tá provado que o cara roubou, tá nos autos, tem confissão, tem documentos.
Mas olha, o advogado perdeu o prazo, um dos condenados não estava lá para quando o delator falou ou quando a testemunha falou, ele não estava lá para ouvir. Não é nem o advogado do réu, não. Quer dizer, o advogado do réu não estava lá para ouvir a testemunha. Isso dá nulidade mesmo. Bom, me repito, eu não... Quer dizer, e dentro você já vai falar que não era especialista em direito penal, nem nós. E aqui a pauta tá só direito penal. Mas nem nós, mas é que é a pauta da sociedade. Né? Lógico. Nem nós, mas assim, mas isso causa realmente um frescor. Não é essa legalização da prova ilegal que o Ministério Público quer? Nós não podemos admitir, sob pena de perdermos isso que eu disse, que é um dos mais importantes direitos conquistados pela sociedade, que é o direito ao devido processo legal, tendo seus atores bem definidos. Magistratura, juiz, preside o feito, ele julga. Ministério Público, nesse caso, ele não atua como fiscal da lei, ele atua como parte, ele é parte, ele acusa, ele produz provas, ele faz a denúncia, portanto ele ingressa com o pedido inicial. Tem interesse direto. Ele tem interesse direto, ele não está ali apenas como fiscal da lei. Do outro lado, a defesa, que deve ser dada a ela, diante desse Estado juiz, todas as garantias. Mas o que me parece, no caso da Operação Sodoma, o que se está discutindo no STJ não é oitivo ou não de uma testemunha sem a presença do advogado ou não, é algo muito maior. É o papel do magistrado, que, portanto, o presidente do feito, o que conduz o feito, conduz também a investigação, quando da delação premiada. Quando da delação premiada. Absolutamente intransponível o Estado investigar. O magistrado é o destinatário das provas. A ele cabe de forma, por isso a justiça é cega, representada pela deusa da justiça com a venda nos olhos. A ele cabe estar sentado na sua posição de condutor do né? Ouvindo o que trouxe o Ministério Público, analisando o que trouxe a defesa e de forma imparcial proferir uma decisão absolutória ou condenatória. Qualquer coisa fora disso é nulo. E nulo não pode ser aproveitado, tem que ser rasgado. Independente se há confissão nos autos, de que fulano matou Beltrano, de que fulano roubou, de que fulano... Senão não precisa de regra. Então é muito mais fácil, entrega o poder pro delegado, pro Ministério Público, o delegado prende, o juiz dá sentença, não precisa ouvir ninguém e não precisa nem escutar a defesa. Aí nós vamos pro inquisitório, nós vamos poder pra ditadura. Onde se prendia, não se sabia por quê. Quem prendia investigava, quem investigava julgava e dava sentença. E ainda era fiscal do cumprimento da pena. Então, quer dizer, nós precisamos, por isso, a Constituição de 88 trouxe regras claras para o processo, para dar segurança jurídica e o direito ao cidadão, que é o principal interessado em tudo isso, de ter uma defesa técnica dentro de normas claras, de procedimentos claros. Qualquer coisa fora isso gera nulidade. Gerando nulidade, eu não posso conceber. Aí eu não posso ser pragmático ou ter um fisiologismo de que, olha, essa nulidade é uma nulidadezinha. Igual não existe crime maior ou crime menor, existe crime e não existe nulidade maior ou nulidade menor. Existe nulidade. Se é nulidade, tem que anular o ato e, a partir daí, corrigido dentro das normas processuais, dar a sequência. Isso é fato. Presidente, a gente está falando sobre a questão da relativização das normas, né? Como que a OAB enxerga isso? Porque o cidadão comum, ele não vê dessa forma. Ele vê, olha, tá cumprindo, tá conseguindo prender corrupto, tá colocando na cadeia. Ele não consegue visualizar que uma relativização de uma norma pode atingir diretamente a ele. Como que a OAB se posiciona com relação a isso? Pois é, e o cidadão comum tá vendo o seguinte: finalmente tá prendendo gente rica. Essa gritaria não acontece quando prende gente pobre. Isso é fato, é constatação. Nós, obviamente, que independente das funções que exercemos, somos cidadão. Então, eu ouvi seu programa semana passada, você fazendo um comparativo da União, do Estado e do município, dizendo da importância do município como ente que menor arrecada e onde nós vivemos no município. Então, obviamente que enquanto cidadão, eu também me indigno com a roubalheira porque sinto falta dos serviços. Quando vou pagar, por exemplo, um IPVA caro,
buraco nas ruas, as rodovias do nosso estado, e ando muito estado nessas situações, faltando creches. Cuiabá, por exemplo, prefeito Emanuel Pinheiro tentando se virar nos 30, me permitam a vulgarização do termo, para resolver o problema das creches, pronto-socorro e assim por diante, e ver que milhões e milhões que poderiam estar sendo investidos nessas áreas foram desviados, foram roubados, irrigando aí o caixa 2 de várias campanhas, a busca pela desenfreada pela manutenção do poder e assim por diante. Mas aí essa pergunta ela é fundamental. Então eu também me indigno, todos nós nos indignamos com isso, mas é o que eu disse, regras, existe processo, existe direito, existe Estado de Direito, nós precisamos seguir algumas regras para aplicar a sanção concedida pelo legislador ao Estado. Então vamos lá, nós fizemos ano passado um ato em defesa da Constituição, e esse ato que fizemos na semana passada mais ou menos se assemelhou ao ato, só que foi em defesa da advocacia, e o primeiro em defesa da Constituição, quando se permitiu a prisão após sentença penal condenatória confirmada em segundo grau, e não apenas após o trânsito em julgado, conforme determina a Constituição Federal. E nós percebemos que a população ficou verdadeiramente contra o ato da OAB, não entendendo o ato da OAB, entendendo que a ordem estava ali fazendo sua voz ecoar, porque tinha interesse direto, porque representa advogados que são advogados dos altos figurões que estariam presos. Sobre a questão do segundo grau. Sobre a questão do segundo grau. Mas a questão do segundo grau, a prisão do segundo grau, ela já é constitucional. Não apenas em função da decisão do Supremo. Aliás, impressionantemente, o Supremo não usou isso na sua fundamentação. Mas quando o Brasil assina o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado sobre direitos humanos. Sim. E nesse Tratado de Direitos Humanos, que foi incorporado, e quando o Tratado sobre Direitos Humanos é incorporado no país, ele é incorporado ao nível da Constituição. E no tratado está lá: a todo cidadão é garantido duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau? Primeiro grau, juiz de piso. Segundo grau, colegiado. O colegiado. Terminou o segundo grau, já foi dada a garantia do duplo grau de jurisdição. Cumpra-se a pena. Muito mais por causa dessa questão do direito internacional. Do tratado que o Brasil cumpriu. E não bastasse isso tudo, o Supremo, interpretando, validou o segundo grau. Quer dizer, e se não validasse, caberia recurso até para cortes internacionais, em função do Brasil ser signatário do tratado. Bom, mas o que eu queria, suas afirmações estão corretas, em que pese em não concordar com elas, no sentido de que em que pese o Brasil ser signatário do pacto, o duplo grau de jurisdição, a garantia do duplo grau de jurisdição também é estabelecido na Constituição, e nós temos uma regra acima disso, que diz o seguinte: ninguém será condenado culpado senão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso, o que não conflita com o pacto, não conflita. Não, mas na Constituição de 88. Na Constituição de 88, e o tratado é depois. Ótimo, mas o tratado é depois. E aí, lei posterior revoga a lei anterior. O que eu estou querendo dizer é que o Pacto de São José da Costa Rica e a Constituição não são conflitantes. Um estabelece o seguinte: olha, vamos garantir o duplo grau da jurisdição, que no direito brasileiro também já é garantido, muito mais além do que somente o duplo grau. Então, quer dizer, um não conflita com o outro. Mas vamos lá, retomando a pergunta da Laís. E a ordem teve um clamor popular muito contrário, quando ela defendeu, fez o ato em defesa da Constituição, justamente por essa visão da população. E aí foi quando nós dissemos que cabe à OAB defender a sociedade, ainda que dela mesma. E por quê? E disse isso na entrevista que fizemos por telefone. Por quê? Porque nós estamos intolerantes, nós, sociedade, estamos intolerantes à impunidade que reinou nesse país por décadas, por centenas, por vários anos. Como você disse, só ia preso pobre. Hoje nós estamos vendo aí o Brasil virar uma página na sua história com a Operação Lava Jato. Os maiores empreiteiros do país, e podemos dizer, com obras internacionais, caso da Odebrecht, com ações em vários países, inclusive nos Estados Unidos. É a maior empresa brasileira. É a maior empresa brasileira. Nós vemos a Petrobras saqueada, e hoje os responsáveis por isso
estão atrás das grades. Mas essa intolerância fez com que a população passasse por cima de garantias e direitos conquistados por ela mesma, como é o caso do processo, do devido processo legal, como é o caso de afastar uma nulidade para justificar um fim. E nós não podemos afastar uma nulidade que gera um vício importante no processo, porque o resultado final nós já sabemos qual é. Nós não podemos permitir isso. Olha, a sociedade brasileira conquistou com a Constituição de 88 o Estado de Direito ao devido processo legal, com dois dos seus principais pilares e os mais importantes. Quais são os dois princípios mais importantes do devido processo legal? Ampla defesa e o contraditório. Até porque a obrigação do juiz é saber direito, né? Com certeza. Então tem que saber. Ele tem que aplicar a lei. Tem que saber de processo. É ele que aplica a lei. Então nós não podemos, Laís, admitir, e cabe a nós, ainda com a nossa voz rouca, dizer para a sociedade, porque ela só muda de opinião quando acontece com um dela. É justamente. Até acontecer com um dela, ela sim, bandido tem que morrer na cadeia. Bandido tem que morrer na cadeia. Corrupto tem que morrer na cadeia. Hora que uma investigação ou qualquer acusação chega nenhum próximo dela, opa, mas e aí, cadê o processo? Ué, mas você não estava defendendo até ontem o contrário? Que, como é sabido, é conhecido o fato delituoso e caminhos apontam para tal, passa-se por cima dessas normas e vamos direto para a cadeia? Não, mas eu preciso ser julgado por um juiz imparcial. Tudo que eu peço para juiz, ela indefere. Tudo que eu peço para o juiz, ela indefere. O tribunal nem lê meu recurso. Aí ele muda a moeda, ele vira a moeda e diz isso, e vem com esses argumentos, mas só depois que aconteceu com o próximo dele. Então cabe a nós, ainda que malhando em ferro frio, ainda que água mole em pedra dura, sempre, tanto bate até que fura, é dizer para a sociedade que nós não admitimos a flexibilização de direitos. E mais, que o combate à corrupção, que o combate à impunidade, que a moralização dos órgãos e agentes públicos não são incompatíveis com o combate à corrupção, ao contrário. Um tem que ajudar o outro para buscar os fins. Por exemplo, nós precisamos discutir o aparelhamento dos órgãos de controle. Nós estamos vendo operações Brasil afora e Mato Grosso passando a margens do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, que tem um corpo técnico e especialista que pode auxiliar as polícias federal, a polícia civil nas investigações. Nós precisamos dar mais subsídios a esses órgãos, a uma Controladoria Geral do Estado. Eu vi a entrevista do Ciro esses tempos atrás, um órgão importantíssimo na estrutura do Estado, no controle e fiscalização dos gastos públicos, os portais da transparência. Então, quer dizer, tudo isso não são institutos incompatíveis ao combate à corrupção. Ao contrário, as regras jurídicas servem para dar segurança jurídica e o processo deve servir de instrumento para combater o crime. E, na sua opinião, pode continuar tendo sigilo entre órgãos de controle? Quer dizer, não é ruim o Estado não conversar com o próprio Estado? Eu estou falando isso em função de uma experiência que tive de constatar, por exemplo, que quando o cidadão fez evasão de divisas, no caso do Banestado, lá de uma cidade do Paraná, né? E daí o nome Banestado, né? Quando ele fez evasão de divisas por lá, ele fazia em nome de CPF falso, CPF de lavadeira, CPF de engraxate, CPF de jornaleiro, CPF de, enfim, de pessoas que não tinham a possibilidade de ter a renda e conseguiam mandar dinheiro para o exterior. Como é que um cidadão que é engraxate consegue mandar 5 milhões de dólares pelas instituições financeiras se ele não tem lastro para isso? É porque os órgãos de controle não falam com os órgãos de controle. E nesse sentido não é violar o sigilo para publicizar o sigilo, é violar o sigilo, garantir o conhecimento do sigilo para proteger o Estado. Hoje nós já temos, por exemplo, o COAF com uma estrutura de movimento que consegue identificar qualquer movimentação financeira suspeita. Mas identifica, mas depois de feita, né? Depois de feita. Identifica, né? É obrigado a comunicar o COAF, movimentação acima de 10 mil reais. Então, quer dizer, nós temos aí a Receita Federal, um órgão que está cada vez mais apertando o cerco, se aparelhando, se estruturando, utilizando a tecnologia. Nós somos a favor, sim, que os órgãos se conversem. Aliás, eu sou um dos maiores críticos a essa não intersecção dos órgãos, e falo isso de cadeira porque atuo, e todo mundo sabe, na área ambiental. E aí nós tínhamos um problema que SEMA não fala com o IBAMA, que não fala com o INCA, que não fala com o Intermate, e aí você vai para dentro da SEMA, por exemplo,
Um setor que não se comunicava com o outro dentro de um próprio órgão. Não se falavam. Acabamos de ter aqui a Piracema como exemplo. Pronto, atual. Então, quer dizer, isso já avançou muito, avançou demais, desde a gestão do ex-governador Blairo Wade, as coisas começaram a se abrir mais, os órgãos começaram a se falar. Agora, o que não pode, voltando ao caso da Receita Federal, era, por exemplo, quebrar o sigilo do cidadão sem o devido processo. Tudo tem processo, a Receita pode quebrar o sigilo, mas ela precisa de um procedimento. Antes ela quebrava o sigilo, depois comunicava havendo não, ao contrário. Isso é mais ou menos com a história das escutas telefônicas, né? Todo mundo sabe que virou método de investigação, né? Para descobrir crime, e aí de repente surge a gravação desautorizada. E você pega, Mauro, você vê como o momento histórico vai mudando. Antes nós tínhamos a investigação conduzida pelo delegado, pelos seus agentes, o Ministério Público bem de longe recebia as peças processuais do inquérito. Tinha critério para apertava a polícia. Aí depois eu entendi um pouco assim a declaração da juíza Selma. Ele solta melhor porque nós estamos gravando ele. Então mais ou menos isso. Aí você passa o seguinte: vem a quebra do sigilo fiscal. Aí você começa a quebrar o sigilo fiscal para pegar a movimentação financeira. Aí parece que a única forma de se investigar crime era a quebra do sigilo. Movimento X para lá, não tem renda, tal. Chegava-se, muda-se, avança mais um pouco, a único método investigativo foi a escuta telefônica. Não tinha mais. Aí todo mundo parou de falar no telefone celular. Ninguém falava mais no telefone celular. Aí agora vem delação premiada. Esqueceram a investigação, esqueceram a quebra do sigilo, esqueceram as escutas e hoje passa-se na delação porque ninguém fala mais no telefone. Então, quer dizer, você percebe muito claramente a evolução das investigações e a forma como elas vão se dando. E essa mudança é por conta da utilização quase que leviana dessas ferramentas, né? Muitas vezes de forma ilegal, como aconteceu com a Pacenas, né? Que foi completamente anulada. Quase correta, né? Uma pesada na bola do Juliano. Mas é a mesma situação agora. E outra coisa, e essa questão da escuta é muito importante, porque nós tínhamos aqui a exemplo da prisão preventiva que você colocou, Laís. Nós tínhamos aqui escutas ad eternas. Cidadão grampeado por mais de ano. Cidadão grampeado por mais de 2 anos. E acho que teve um caso, não sei se Pará ou no estado, por mais de 5 anos, cidadão grampeado. Vai descobrir um trem que... Bom, agora descobrimos, vamos prender então. Peraí. Mas agora o STJ acaba de regularizar que pode a continuidade desde que fundamentado pelo juiz e na sequência se fosse hoje não anulava Pacenas. Hoje não anulava, desde que houvesse a decisão fundamentando o porquê da perpetuação ou da continuidade da escuta telefônica. Tem que ter justificativa, né? Você não pode grampear a pessoa e ela ficar ali ad eterno mesmo se ela provando que ela é inocente para descobrir um deslize da pessoa. Eu acho que isso é incabível no Estado democrático. Nós estamos chegando ao final da entrevista, infelizmente rádio é tempo. Já. Uma excelente entrevista aqui do doutor Leonardo, mas eu gostaria de saber que o senhor fizesse um balanço da OAB sobre a sua presidência. Nós já tivemos a oportunidade de transmitir aqui. Mas eu precisava fazer uma meia pergunta aqui, pelo menos. Então faz uma pergunta. Rapidamente. Não, é o seguinte, a OAB sempre, nos últimos tempos, tem sido utilizada como trampolim. Ora para conseguir uma vaga de desembargador, ora para conseguir um cargo eletivo, para dar visibilidade. O senhor pretende usar a OAB dessa forma? Nem perto disso. Se bem que merece porque é pouco, né? Não estou discutindo. Não estou entrando no mérito, estou fazendo uma pergunta. Aliás, um abraço para minha querida cidade rosa, Poconé. Olha, Mauro, não tem nenhuma pretensão política, nunca fui filiado a nenhum partido político, nunca tive ficha de filiação em partido político e a minha missão é na instituição, na UAB, não tenho, e esse é um compromisso que faço, não me atrai. Independente de falar, olha, todo mundo esconde o jogo quando se está numa posição dessa. Não vou discutir isso agora, não. A militância política partidária para disputar um cargo eletivo não está nos meus projetos e não me atrai mesmo. Não quer dizer que eu não acompanho com ativismo a política partidária. Ao contrário, acompanho, gosto de estar antenado, fiscalizamos o processo eleitoral, mas eu disputar um projeto político não tenho. E desembargador, graças a Deus também, na nossa gestão que vai até 2018, não há previsão de nenhuma vaga para o 5º Constitucional, salvo se
um dos 3 desembargadores do 5º pedir aposentadoria, coisa que eu não acredito, porque todos estão em plena atividade, no melhor dos seus, da sua forma física e intelectual para julgar. Então não atinge, além de não atingir os 75 anos, todos estão, graças a Deus, bem de saúde, em plena atividade física. Só existe a possibilidade de ter uma vaga aberta nessa gestão até 2018, se ampliar a vaga, se o governador ampliar o número de desembargadores do tribunal. Coisa que eu não acredito diante da crise econômica que está instalada, Brasil, Mato Grosso, etc. Então não há possibilidade de termos uma disputa pelo 5º eleitoral até 2018. Mas há a possibilidade da reeleição. Para a OAB? Para a OAB. Não. Para a ordem. Olha, Antero, isso é um assunto que a gente vai tratar no momento certo, que aí 2018, tratemos em 2018. Mas a princípio a gente não está discutindo isso. Nós estamos apenas com 1/3 do mandato, nós temos que fazer um bom mandato. Esse é um ano decisivo. Ano passado foi um ano que precisamos cortar na própria carne. A ordem precisou adequar a realidade econômica do país. Estávamos com índice de inadimplência altíssimo, precisamos tomar medidas duras, cortar despesa, terceirizamos vários serviços, inclusive aproveito sempre que posso, digo isso, nós terceirizamos os serviços gerais para a Fundação Nova Chance. Pouca gente sabe essa função da ordem. Hoje quem presta serviços gerais à ordem são reeducandos, que através dessa parceria que fizemos com a Fundação Nova Chance, coordenada pelo Flávio Ferreira e pelo então secretário Márcio Doreleu, nós... Aliás, uma das grandes obras suas na ordem foi escolher seu vice-presidente, hein? Que figura extraordinária. Tem assim um senso... Tem um lado humano fantástico. Não. Flávio, sensibilidade fantástica. Flávio é um ser humano extraordinário. E olha o impacto disso. Nós temos hoje colaboradores da OAB usando tornozeleira, tendo a reinserção social, ou seja, ele sai do estabelecimento prisional toda manhã e vem para a ordem prestar um serviço, e quero atestar a qualidade do serviço, porque sou pisco com limpeza e organização, e chego na ordem e saio fiscalizando os setores e etc, para saber como tá, e a qualidade dos serviços que ganhamos com esses colaboradores foi fundamental. Isso é uma responsabilidade social do sistema OAB. Tem secretarias no estado que fazem isso também. Eu acho que essa Nova Chance é uma política que devia ser expandida, ser mais intensificada no Brasil. Mas, doutor Leonardo Campos, muito obrigado pela entrevista. Se quiser fazer mais alguma coisa aí do balanço da OAB. Apenas agradecer, e nós fizemos aqui durante a campanha eleitoral de 2015, estivemos aqui apresentando nossas propostas nos debates eleitorais e quero acreditar que estamos conseguindo cumprir aquilo que prometemos. Que era como foi o nosso slogan: advogar por todos, liderar pela ordem. Que era cuidar dos advogados, defender os advogados, prerrogativas não se transigem nem 1 milímetro, e da mesma forma fazer com que a ordem voltasse a ser a voz constitucional do cidadão, a voz da sociedade, a caixa de ressonância da sociedade mato-grossense. Ano passado nós tivemos aí diversas participações, lideramos, por exemplo, o processo de impeachment foi discutido dentro da OAB, esse ato em defesa da Constituição. Hoje a grande maioria dos conselhos estaduais, municipais se reúnem gratuitamente dentro do prédio da ordem. Recebemos lá vários conselhos municipais, conselhos estaduais. Esse ano, agora, por exemplo, dia 17, em parceria com a Câmara Municipal, vereador Paulo Araújo e vereador Diego Guimarães, vamos fazer uma audiência pública sobre o Uber, a regulamentação do Uber, dia 17 de março. Já aproveito aqui o canal para convidá-los. Da mesma forma, de 27 a 31 de março, estamos apenas definindo o dia, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir a reforma trabalhista, ouvindo o segmento patronal, o segmento do empregado, e de lá extrairmos uma posição da OAB Mato Grosso para levarmos ao Conselho Federal. No que pertine à reforma previdenciária, já manifestamos contrária, não que não precisamos rever o sistema previdenciário brasileiro, mas não podemos admitir a restrição, a perda de direitos. Então a ordem já se manifestou contrária à reforma previdenciária que aí está colocada, e finalizo aí agradecendo mais uma vez a oportunidade, batendo nesses 2 eventos. Nós vamos fazer dia 17 a audiência pública para saber essa relação Uber-táxi, e aí nós queremos toda a sociedade envolvida. Na sequência, uma outra audiência pública ou uma assembleia geral para discutir a reforma trabalhista, e a partir de hoje nós começamos uma intensa programação, tanto na capital, aliás, a partir de ontem, tanto na capital como no interior, alusivas ao Março Mulher, com um evento no estado todo aí, mais de 150 eventos apenas no mês de março. Já chegamos em março. Chegamos em março. Começou o ano. Feliz ano novo. Doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista.